Vamos fazer um bem bolado. E daí eu vejo um pessoal aí e falando, né? Lembrando sobre a questão da. Até um pouco sobre a questão do meu nome, a questão da argumentativa. Eu já vi tanta besteira. Até tem um. Qual que é o argumento que eu tinha vindo? Que eu tinha visto? Eu vi a pessoa. Eu já vi um. Não, é uma questão psicológica da pessoa eventualmente. Vamos dizer. Não é a palavra, mas se ela está sendo criticada, há uma tendência da pessoa buscar argumentos para que, eventualmente, é, ela mesma, vamos dizer, se acuse. Primeiro que nem todo mundo tem essa tendência psicológica, né? Isso nem faz sentido. Mas é como se a pessoa tivesse a tendência de buscar se autoacusar, buscar em si mesmo para eventualmente se adaptar àquilo que é a acusação de uma outra pessoa, né? Isso não faz sentido. Se você for pegar tudo, no meu caso específico, não faz sentido para muitas pessoas, mas no meu caso específico, eu não busquei me adaptar à crítica dos outros. Eu vi que a crítica dos outros fazia sentido em um argumento e em todos os outros eram falsos. Então, como é que eu fui tentar buscar argumentos quando, na verdade, dos argumentos lançados, embora, na verdade, fui eu que constatei sozinho a questão, mas não é porque eu busquei, é porque eu achei que aquilo realmente fazia sentido por um outro argumento. Mas você buscou argumentos porque eu achei que fazia sentido, porque a Bíblia dizia, não é porque eu busquei, né? Não foi, eu quero ver porque que os caras estão certos contra mim. Claro que não. É lógico que não. Eles falaram uma determinada acusação sobre a questão de trabalho. Eu achei que tinha um respaldo na questão financeira, porque de acordo com argumentos bíblicos anteriores, eu já achava que isso fazia sentido. Mas os argumentos que eles usavam, eu não buscava concordar. Eu quero concordar com o argumento da religiosidade. Não. Eu não quis concordar com esses argumentos e efetivamente não concordei. E isso em relação a várias acusações. Sempre havia. Aí que tá. Nesses temas que eventualmente são trabalhados, sempre tem um plus, sempre tem alguma coisa que as outras pessoas não trabalham. E que de repente até a teoria original das pessoas até tá certa, por um outro fundamento que eles não levantam, né? Inclusive outras doutrinas aí, sem querer, eu também acabei encontrando fundamentos que também não faziam muito sentido em relação à minha pessoa, mas elas poderiam ser defendidas, vamos dizer, no sentido mais teórico, né? No caso, não contra mim, ou não só contra mim, mas contra outras pessoas, por um fundamento que eu encontrei, né? E as pessoas não falaram o fundamento. Fui eu que tive que descobrir o fundamento para uma acusação falsa, que não se aplicava à minha pessoa, mas por um argumento que era essencialmente falso, mas que com o fundamento que eu encontrei, o argumento pode se tornar verdadeiro. Isso já aconteceu antes, né? Seja sobre a minha pessoa ou não, seja só sobre um tema doutrinário, né? Então isso não faz nenhum sentido, porque as pessoas estavam me acusando. Não, mas agora a acusação das pessoas tem que ser verdadeira. Eu vou buscar fundamentos bíblicos aqui para que a acusação da pessoa seja verdadeira. É claro que não, né? Tanto que eu discordei dos outros fundamentos, eventualmente lançados. Algumas críticas poderiam eventualmente fazer sentido por um outro fundamento, ou que eu já conhecia, ou que eu acabei descobrindo depois. Não porque eu queria descobri-los. Essa é a grande questão. Então, que argumento burro, que argumento estúpido. Eu já vi esse negócio sobre ocultismo e tal, e tem muita gente inconsequente. Eu já expliquei isso, mas uma outra parte talvez eu não tenha explicado. Eu já vi muita gente assumir aí a titularidade de qualquer ataque contra a minha pessoa. Claro, com o objetivo de humilhar, com o objetivo de fazer piada, com o objetivo. São objetivos absolutamente. Coisa de gente da pior espécie. Só que não funciona, porque o que a Bíblia diz? Houve uma condenação de nações, então é mais de um responsável. Então já está errado. Segundo, eu entendo que no geral, não vou dizer humanamente impossível, mas humanamente muito improvável que uma pessoa só monte todos esses argumentos. Impossível não é, mas não é o provável. E a Bíblia encampa isso. Então torna impossível porque a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz assim, não, tem mais de um responsável. Uma combinação de nações. Então esses argumentos, eles decorrem de mais de uma pessoa e depois eles vão canalizando das mais variadas formas, né? Então se tem mais de uma nação envolvida, são pelo menos duas pessoas. Então já está errado. Já está errado. Eu já sei que não tem como, né? Não é que uma nação realmente foi escolhida para falar. Não, é óbvio que há montagem de argumento por mais de uma pessoa, mas isso é óbvio, né? Isso é óbvio. Às vezes um cara tá ali, não, de repente um outro cara que tem contato com esse, ou com esses, né, de outra nação, daí o cara fala, não, mas eu pensei nesse argumento aqui, eu falei, bota aí. É isso. Você acha que eu não sei, velho, que ridículo. Não adianta um assumir, não, um argumento que rolou, entendeu? Não vai chegar em mim, não vai chegar em mim. Do que adianta? Eu posso chegar num, mas uns dos outros que também foram responsáveis. Chegar em um,
é uma cadeia. Na verdade, é uma. Trocando em miúdos, né? É uma. É uma organização. É uma organização pi, né? É uma organização. Aliás, é mais de uma organização, são organizações eventualmente em conjunto. Então é isso. É o fato. É o fato. Né? Então, em relação a isso. Claro que eu, de novo, eu também sabia que eventualmente poderia haver. Então, já não fui, na verdade, engabelado, porque eu sabia desde o início que poderia haver a plausibilidade de que algumas teses lançadas contra mim eram falsas. Por exemplo, eu entendo que seja falsa a questão de achar que a pessoa tem ali alguma questão mental. Então, eu acho que as pessoas não acharam isso, mas de qualquer forma poderiam usar isso como argumento e como verdade. Depois eu teria complicações para responder. Claro que não teria problema falar o tema. O pior seria eventualmente se lançar questões mentirosas paralelas a isso, principalmente questões repetidas que eu já tinha respondido. E mesmo essa questão, uma vez que eu entendo que havia possibilidade de que ela fosse falsa, seria também difícil de responder, mas não quer dizer que haveria, não quer dizer que não haveria outros enredamentos. Então, esse ponto, o pessoal fica, não, mas eles estão brincando com quem eu acho que é o responsável. Isso, no fundo, para mim não é exatamente tão importante, porque eu acho eu tenho quase certeza que é muito mais de uma pessoa. E quaisquer envolvidos são absolutamente inconsequentes. Então, embora alguns deles eu até goste, até tenho uma certa respeitabilidade, mas com um comportamento absolutamente nocivo e querem saber, na verdade, prejudicar pessoas e não liberar geral. Mas são escravagistas. Aí está o pecado, não é? O pecado é justamente o escravagismo. Porque entre aspas, o aprisionamento espiritual só pode ser feito, na verdade, em relação a pecados específicos. Fora isso, é injustiça. E soberba e tentativa de manipulação e resolução dos problemas dos outros, não da melhor maneira possível. Como é que é? As pessoas principalmente em Brasil, se auto-arrogando a resolução de problemas, ao invés, por exemplo, da verdade, tentar enredar a pessoa para que ela não consiga se desvencilhar de alguma mentira ou de algum encadeamento argumentativo absolutamente bizonho, absolutamente bizarro. Então, isso é o primeiro momento. Segundo momento, argumento aí do nosso, que também é uma pessoa porque jogou no Palmeiras, né? Do nosso Raimundo, né? Nosso Raimundo. E ele, em algum momento, diz o seguinte. Ele traz ali um argumento sobre... sempre pode não ser sobre a minha pessoa, mas é aquela coisa. Daí brigam porque, eventualmente, ele... ali no jogo da Copa de 98, ele não foi tão perseguido, porque ele foi o que mais se revoltou ali contra toda aquela situação e tal. Bom, aí ele fala uma coisa que eu acho mais ou menos complicada, que ele pega que, se não me engano, eu acho que ele está falando do Zagallo, e o Zagallo é esposa, não sei se... eu acho que essa situação, na verdade, nem aconteceu, mas não sei, não posso provar. E daí o Zagallo respondeu para a esposa dele, que tinha questionado ele, de repente, sobre o Edmundo, alguma coisa, do Zagallo, como é que é? Não sei, nem, como eu falei, eu acho que o Zagallo nem falou isso, nem sei se ele foi inquirido pela esposa sobre isso. E o Zagallo disse, não liga não, porque ele quer chamar a atenção da Globo. Então quem quer chamar a atenção da Globo? O Edmundo, porque eventualmente brigou no jogo, chamar a atenção da Globo. Não, são situações que acontecem. Bom, se isso é diretamente contra mim, não, eu não preciso de fama e nunca quis chamar a atenção da Globo. O máximo que eu quis foi criticar a Globo, e eu não precisaria aparecer na Globo, né? Agora, pode ser contra a minha pessoa. Em relação ao argumento que eu falei, ali, por exemplo, do Faustão, que eu preciso de fama, claro, mas eu estava usando o YouTube para isso, e não a Globo. Mas eu critiquei a Globo. Se eu critiquei a Globo, não quer dizer que eu preciso aparecer na Globo. Então eu não estou obrigando realmente ninguém a colocar o meu nome. Só que a questão é de colocar o nome não porque eu queira aparecer na Globo, mas para ficar mais claro para minha responsabilidade. Para ficar mais claro que quem está falando, mas ele quer aparecer na Globo. Não. Por causa da Globo, não. Então a Globo tem dinheiro, ela pode usar outro meio para falar de mim. Não precisa ser na Globo, né? E se eventualmente precisar citar o meu nome. Eles estão dizendo que eu preciso citar o meu nome na Globo por causa da questão da fama. Não, eu já tenho YouTube. Não, mas a Globo tem visibilidade. Não, mas então, aí que tá, eu não preciso. Claro que eventualmente a Globo tem visibilidade, mas eu não preciso da Globo para isso. E eu não só não preciso, mas também não quero, não faço questão de aparecer na Globo. Agora, para facilitar a compreensão de raciocínio em relação a coisas que possam, ou eu acho que falaram a meu respeito, era só colocar meu nome. Era só fazer isso.
Então eu não concordo com essa visão. Não era muito difícil fazer isso. Mas é por causa da fama? Não, para poder responder. Consequentemente, poderia ter a questão da fama. Mas eu não faço questão de usar esse instrumento. Então eu não faço questão que a Globo cite meu nome para que eventualmente a fama do meu canal aumentasse, para que qualquer palavra sobre bondade fosse espalhada. Eu não faço questão disso. É uma estratégia plausível. Mas eu não preciso dela. Entendeu? Mas a questão de citar o nome, não, é só para facilitar a resposta, para facilitar a minha interpretação. Haveria um plus sobre a questão da fama, que eu não preciso. Então não. Né, que seria interessante se acontecesse, mas eu não preciso. Né? Então isso aí também nesse segundo momento. Eu não concordo. Se eventualmente a pessoa falou isso sobre o Edmundo, tem que verificar qual foi a intencionalidade dele. Ele quis realmente aparecer na Globo? Eu não quero. Mas eu reconheço que, de repente, se isso acontecesse, por citar meu nome, por não concordarem comigo, e depois eu poder responder, isso geraria um efeito, eu entendo, mais ou menos positivo. Né? Mesmo que eu fosse criticado. Agora, isso no primeiro momento. No segundo momento, não, mas a Globo pode citar o meu nome? Tá, mas eu não preciso disso. Você quer aparecer na Globo? Não, não quero aparecer na Globo. Ele quer aparecer na Globo? Não, não quero. Mas seria bom se acontecesse? Talvez. Para o canal, sim, para as mensagens, principalmente para as mensagens, sim, claro, obviamente. Agora, precisar, eu não preciso. Querer, eu não quero. Eu prefiro, inclusive, que a Globo não fale indiretamente a meu respeito para não precisar citar meu nome. Tem essa, inclusive. Né? Agora, já que falou indiretamente a meu respeito, eu entendo que sim, cita nome. Cita nome. Esse é o certo. E não o nome de uma maneira também indireta, como fez, na minha visão, inadequadamente Barolo. Aí também não adianta, né? Aí é ridículo. Se realmente o Barolo fez isso. Agora, se fez, foi uma estratégia ridícula. Né? Então coloca o nome do canal, expõe. Agora, porque pode ter um efeito positivo. Necessidade por necessidade. Mas quer aparecer na Globo? Não, mas eu não preciso. E querer eu não quero, porque se não falarem a meu respeito, eu também não quero. Mas daria visibilidade? Daria, mas eu não preciso. E talvez aparecer do jeito que eventualmente a inconsequente Globo quer fazer com que seja o meu nome aparecido, né? Fazer com que o meu nome seja aparente desse jeito. Não, dessa estratégia eu não gostei. Essa estratégia é absolutamente bizonha, é uma estratégia indireta, uma estratégia perigosa, uma estratégia que tem que interpretar. E não acho uma boa estratégia. E não ajudou. Né? Isso aí não ajudou. Isso aí só atrapalhou. Inclusive, né, como eu falei, não preciso. Seria bom se ocorresse. Então, descaracterizando, quer aparecer na Globo? Não precisa. Então, estamos no YouTube aí. Não, isso é outra coisa acho que eu já tinha respondido. E para efeitos do canal não precisar. Só que daí o que eles tentaram fazer? Tentaram eventualmente responder de maneira indireta para eventualmente não precisar citar nome, né? O que é algo absolutamente terrível, absolutamente medonho. Fora de qualquer contexto. E na verdade injusto, né? Na verdade injusto, porque, por exemplo, você fala de uma pessoa, ela não entende se está falando dela ou não. Ou mesmo ela não entende. Ela não tem nem a dúvida se estão falando sobre ela ou não, porque ela não consegue necessariamente perceber o argumento. Então isso aí se ela não perceber o argumento, não tem como. Então, na verdade, é um método injusto. É um método injusto. Porque você fala sobre a pessoa não dando a oportunidade para ela responder. Veja como esses instrumentos são injustos, né? No caso, o instrumento utilizado pela Globo, então o pessoal tá. Eu sempre achei muito esquisito esse tipo de abordagem, porque, por exemplo, no fundo, para alguns objetivos eles se juntam. Mas no plano, aquilo que é mais aparente para as pessoas, eles se criticam. O Bandeirantes critica a Globo. A Globo, às vezes, talvez criticam ali os outros canais. Mas eles têm objetivos por baixo do pano, eles têm objetivos em comuns, eles atuam em conjunto. O Bolsonaro atua com a Globo também. Critica muito a Globo, mas deve ter feito umas coisas ali junto com a Globo. Então, pega a própria esquerda agora, faz coisas junto com a Globo. Na aparência, algumas coisas eles criticam a Globo e são verdadeiras, outras eu acho que até são meio falsas, para fingir que há um conflito, mas de repente nem há em relação àquilo. E eles têm vários objetivos em comum embaixo. Para. O povo está cansado disso, o povo está cansado de ter que ficar interpretando quem que está falando de quem. O povo está cansado de ter que ficar interessando, não, mas peraí, isso está confuso, vocês se declaram como inimigos jurados.
Não vou dizer Bandeirante e Globo, nem. Bom, Bolsonaro e Globo até é um pouco, mas tipo, vocês se declaram como inimigos jurados, mas embaixo do pano atuam junto, o que é isso? Dizem que tem objetivos em comum, não, mas vamos deixar de lado. Um dá um tiro no outro, praticamente. Um praticamente capaz de dar um tiro no outro, mas aí embaixo do pano nós temos objetivos em comum. Para. Então é isso aí. Deus é bom, completando mais essa informação e descaracterizando o argumento desse pessoal aí, como se eu não tiver. Não tem outra coisa para fazer aqui não. É isso aí. Valeu.